Você já reparou que a pessoa boazinha quase sempre vira o RH emocional da vida de todo mundo? É ela que resolve o conflito da família, que escuta o desabafo às 2 da manhã, que ajuda quem nunca ajuda de volta, que entende o lado de todo mundo. E no fim do dia ela se pergunta, sem entender por que está tão cansada, tão irritada, tão emocionalmente sugada. Olá, aqui é a Janice, psicóloga clínica, e essa é uma das coisas que eu mais vejo no meu consultório. Por isso eu precisava gravar esse vídeo. Existe um nome para isso. Uma psicóloga chamada Harriet Breaker chamou de síndrome da boazinha. E eu preciso começar te dizendo, esse tema costuma ser tratado de forma rasa. Ou vira meme na internet, ou vira aquele conselho simplista de é só aprender a dizer não. Mas a questão é muito mais profunda do que isso. A dificuldade de colocar limites raramente nasce só de insegurança. Na maioria das vezes, ela nasce da forma como a pessoa aprendeu a construir o próprio valor. Tem gente que cresceu acreditando que só seria amada se fosse útil, se ajudasse, se não desse problema, se entendesse todo mundo, se estivesse sempre disponível. E isso vai moldando a personalidade de um jeito silencioso e perigoso, porque a pessoa passa a organizar a vida em torno de uma única lógica. Eu preciso ser agradável para continuar sendo aceita. No começo, isso até parece qualidade. Ela é vista como madura, generosa, equilibrada, mas existe um detalhe. Ela aprendeu a ser tudo isso às custas da própria autenticidade. Ela engole o desconforto para evitar atrito. Ela aceita muito mais do que gostaria por culpa de decepcionar alguém e vira uma pessoa treinadíssima para perceber a necessidade dos outros, mas completamente desconectada das próprias necessidades. E é exatamente aí que mora o maior perigo. Gente manipuladora percebe isso muito rápido. Quem gosta de controle e de relação desequilibrada identifica na hora quem tem dificuldade de dizer não. E não é porque exista fraqueza na pessoa boazinha, é porque ela transmite uma disponibilidade sem critério. E disponibilidade sem critério, na prática, vira um convite involuntário para relações abusivas. No amor, quando só um lado sustenta a relação inteira. Na amizade, naquele que só te procura quando precisa. No trabalho, quando você absorve a função que ninguém quer. E na família, quando você vira o apoio emocional de todos, enquanto ninguém percebe que você também está esgotada. Antes de eu continuar, me responde aqui embaixo, porque eu vou ler. Em qual área da sua vida você é a boazinha que carrega tudo sozinha? No amor, na família, no trabalho ou na amizade? Escreve aqui. E se você se reconheceu até agora, escreve "sou eu" nos comentários. Eu quero ver quantas de vocês estão se vendo nesse vídeo. O mais cruel é que a pessoa boazinha demora para perceber que está sendo usada, porque ela aprendeu a interpretar o excesso de entrega como amor, como maturidade, como caráter. E existe uma romantização muito perigosa da autoanulação, principalmente entre as mulheres. Como se ser boa fosse suportar tudo em silêncio, como se colocar um limite fosse egoísmo. E aí ela vira uma adulta compreensiva com o erro de todo mundo e brutalmente dura consigo mesma. E tem uma confusão que eu preciso desfazer com você. Ser necessária não é a mesma coisa que ser amada. Muita gente desenvolve uma necessidade profunda de se sentir indispensável, porque é ali que ela sente que tem valor. Só que isso cria uma armadilha. Ela permanece em vínculos que a desgastam só para continuar ocupando esse lugar. E as emoções que ela reprime não desaparecem, elas saem por outro lugar. Ansiedade, irritação constante, esgotamento, sensação de vazio e às vezes até no corpo, no adoecimento físico. Então, o que muda isso? Se não é endurecer o coração. Tem um movimento meio radical hoje nas redes que transforma autocuidado em frieza e limite em hostilidade. Não é disso que eu estou falando. A gente não precisa parar de amar nem tratar as pessoas com distância. A gente está falando de algo mais maduro, a capacidade de continuar gentil sem permitir invasão constante, de amar sem desaparecer dentro da relação, de entender que empatia não pode ser construída em cima da sua própria dignidade. E aqui vem a parte mais difícil de aceitar. Quando você começa a se respeitar, nem todo vínculo vai sobreviver. Algumas pessoas adoram a sua
disponibilidade, mas não suportam os seus limites. Quando você começa a selecionar melhor onde coloca a sua energia, algumas vão se incomodar, vão dizer que você mudou, que ficou fria, egoísta, e aí bate a culpa. Mas escuta bem, na maioria das vezes, o que mudou não foi a sua capacidade de amar. O que mudou foi a forma como você passou a se relacionar com você mesma. Você passou a se respeitar. E algumas relações só funcionavam justamente enquanto faltava esse respeito. Por isso, talvez, a mudança mais importante da vida adulta seja essa: entender que o seu valor não pode depender só da aprovação dos outros. Gentileza não é submissão. Cuidado não precisa virar exaustão. E amor saudável não exige que você se apague para continuar sendo aceita. Você precisa ser boazinha com você em primeiro lugar. Então eu te pergunto, e quero muito a sua resposta aqui embaixo: você é a boazinha que sustenta tudo, ou você é daquelas que já se acostumou a abusar da boazinha? Pode ser sincera, eu quero saber. E se esse vídeo te fez enxergar a sua própria história, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. Um beijo e até a próxima!